Era uma cidade pequena, daquelas que todo mundo conhece todo mundo. E se você morasse lá, saberia não apenas o nome do seu vizinho, mas do cachorro dele também. Um lugar onde um segredo seria improvável de se manter oculto por muito tempo. Um lugar onde a maldade não tinha o costume de visitar. As crianças andavam na rua desacompanhadas e a polícia quase não tinha trabalho. Então, algo surreal acontece, que quebra completamente esse cenário, algo que parece impossível e que faz um site de notícias da cidade publicar isso aqui. 17 crianças locais saem de casa simultaneamente às 2h17. Um mistério assustador tomou conta da pequena cidade de Maybrook depois que 17 crianças deixaram voluntariamente suas casas numa manhã de quarta-feira. As autoridades estão perplexas com o desaparecimento inexplicável que abalou a comunidade até o seu núcleo. Durante a investigação, câmeras de segurança das casas de alguns pais mostram as crianças saindo de seus lares às 2h17 da manhã de quarta-feira, sem qualquer sinal de força. As portas não foram arrombadas e as casas não foram invadidas. As crianças fugiram sozinhas. Desde então, poucas informações surgiram e o caso continua a intrigar os investigadores. Em resposta, uma reunião escolar foi realizada, onde ficou claro o crescente desconforto entre os pais. Enquanto a cidade luta para entender o que aconteceu, as autoridades continuam pedindo ao público qualquer pista, enquanto Maybrook permanece aguardando respostas. Então quer dizer que 17 crianças simplesmente levantaram de suas camas um dia, sem fazer barulho, sem que os pais desconfiassem do que estava prestes a acontecer, abriram as portas de suas casas e fugiram para a escuridão, para a rua, sem deixar qualquer vestígio para trás, sem nunca mais voltar. Não houve gritos, não houve janelas quebradas, elas simplesmente evaporaram no silêncio da noite. E também não estava agindo de maneira estranha dias antes, nenhum dos 34 pais desconfiaram de nada. E o mais curioso, todas essas crianças saíram correndo para a escuridão da noite na mesma pose, com os braços duros e inclinados, apontados para baixo, formando um V ao contrário. Só que além de ser muito estranho, essa quantidade enorme de crianças, 17 crianças, todas fugindo no exato mesmo horário, às 2h17, tem mais uma outra coisa estranha. As 17 crianças estavam todas estudando na mesma sala de aula. Uma turma inteira ensinada por uma única professora, a jovem Justine Gandy. Sem qualquer outro tipo de evidência, essa era a única pista. Todas elas tinham contato diário com a professora Justine. E agora, ela é a maior suspeita pelo sumiço das crianças. Mas a polícia não tem nenhuma prova que a ligue ao caso, além dessa coincidência. Então, talvez os pais tenham que fazer justiça com as próprias mãos. E a professora Justine, desesperada para provar sua inocência, vai precisar investigar o caso para descobrir a verdade o mais rápido possível, já que agora, com esse alvo nas suas costas, ela também corre o risco de sumir. Weapons, que traduz para armas, mas foi nomeado aqui no Brasil como A Hora do Mal, é um filme de terror com suspense e um pouquinho de comédia que acabou de lançar e assim, será que é mesmo o melhor terror do ano, como tá todo mundo falando? Toda vez que um mistério chega com um enigma muito mirabolante e improvável de ter uma resposta logo de cara, eu fico receosa. Fico com medo de me frustrar, fico com medo da resposta não estar no mesmo nível que a pergunta inicial. E é o que acontece na maior parte das vezes. Um mistério muito intrigante e um final frustrante que não consegue saciar toda a expectativa e curiosidade que criou no espectador. Então, será que esse é o caso de Weapons?
O diretor Zack Krieger estreou no terror com Barbarian, que em português ficou conhecido como Noites Brutais. Um filme, que foi lançado uns anos atrás e deixou muita gente impressionada. Inclusive eu. Que filme bom! É um filme excelente que brinca com a expectativa do espectador e os pontos de vista de dois personagens, que é o que acaba acontecendo, em Weapons também, mas de maneira muito mais grandiosa, com muito mais personagens, muito mais POVs e muito mais marketing em cima também. O hype tava altíssimo. Assim, quem não foi ver Weapons, A Hora do Mal nos cinemas, vá. Eu vou resumir hoje a história pra vocês, vou analisar também todos os significados, tudo que ficou talvez um pouco em aberto, toda a temática, como os personagens funcionam. É um vídeo bem completo, por isso ele é muito longo, ele tem tudo. Mas não há nada aqui que eu possa falar que vai ser igual a experiência de ir no cinema assistir. Então, se você já foi, vamos assistir o meu vídeo. E se você tem medo de terror e não quer ir por causa disso, eu entendo, tem bastante susto, tem gore, tem medinho, tem comédia também, mas com certeza conhecer a história pelo meu vídeo vai ser um pouco menos assustador. Eu vou colocar umas ceninhas meio macabras, tá? Mas a gente aguenta. Então, obviamente, vão ter spoilers. Preciso falar isso. Olha o tamanho desse vídeo, não ia ter como comentar ele por tanto tempo assim sem spoilers. Vamos pro resumo então. O filme começa com a voz de uma criança qualquer, a voz de uma menininha, narrando os eventos que vamos acompanhar a partir daqui. É até engraçado ver tudo o que vai acontecer e imaginar que era uma criancinha narrando todas essas atrocidades. Mas enfim. Então, ela, tá contando pra gente o que aconteceu na sua cidade, mais especificamente na sua escola, 2 anos atrás. Ela diz que várias mortes aconteceram de maneiras bizarras, mas como a polícia não obteve respostas, eles decidiram abafar o caso. Mas calma, galera, o filme vai dar resposta pra gente, tá? A polícia não vai entender, mas o espectador tem resposta sim. E qual é esse caso que a polícia abafou? A menininha conta pra gente tudo aquilo que a gente viu, das 17 crianças saindo de suas casas voluntariamente às 2h17, conta toda aquela história de desaparecimento e traz uma informação nova. Uma informação que eu não tinha visto nos trailers. Eu acho que pode ser que não estivesse no marketing, posso estar enganada, eu não vi, e ainda bem que eu não vi, porque eu achei que eu conhecia a premissa do filme. Quando eu sentei naquela cadeirinha na sala de cinema e eles trouxeram essa nova informação, eu fiquei, hã? Ah, é? Na manhã, após o desaparecimento das 17 crianças, a professora Justine entrou na sala de aula e percebeu que ela estava vazia. Quer dizer, quase inteira vazia. Afinal, aquela sala de aula tinha 18 estudantes. 17 não foram para a escola, mas um sim. Assim que a Justine entrou na sala, se deparou com apenas uma carteira preenchida pelo estudante Alex. Durante as investigações, a polícia encheu o Alex de perguntas. Por que ele era o único aluno a não desaparecer? Perguntaram também se ele tinha notado algo estranho com seus colegas. Ele disse que não. Perguntaram se eles tinham combinado algo. Ele disse que não. Perguntaram se tinha algum desenho ou programa de TV que todos assistiam, que passava uma mensagem de fuga, rebelião ou algo assim. E ele disse que não. O menino se manteve quieto, sem prover qualquer tipo de auxílio nas investigações. Então, perguntaram para ele se rolavam conversas estranhas na sala de aula, se a professora tinha coagido as crianças a fugirem. E ele, novamente, diz que não. A história é inteira dividida em capítulos, onde vemos a perspectiva diferente de cada personagem. E a cada nova perspectiva, a história vai se formando, com peças de um quebra-cabeça sendo unidas aos poucos, até, no fim, formarem uma imagem completa. Além de ser uma forma muito efetiva de manter o espectador engajado, querendo saber mais, porque cada hora ele recebe uma informação nova, também é uma forma de fazer a gente sentir empatia pelos personagens. Em um ponto de vista, por exemplo, a gente vai pensar, quem fez aquilo ali? Quem foi o maldito que fez aquilo ali? Agora, em outro ponto de vista, a gente vai ver quem é o maldito que fez aquilo ali, entender por que ele fez aquilo ali. Podemos não concordar, não apoiar, mas através da empatia do ponto de vista que vimos, aquele maldito já não é mais tão maldito assim. E a gente até torce por ele. Pois é.
a gente torce pelo maldito, que não é mais tão maldito assim. Começamos então com o bode expiratório para todo o mistério, a professora Justine. Justine. Justin. 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 Justine. Yeah, that's better. Ela não se comporta como uma típica professora de escola que os pais esperam para os seus filhos. Uma mulher mais velha, que provavelmente tem seus próprios filhos, recatada, talvez cristã, que passa uma vibe de vovó carinhosa, sábia e acessível. Não é o caso da Justine. Ela é solteira, jovem, gosta de beber e às vezes dá até uma exagerada na quantidade. Mas tudo fora do expediente. E além disso, ela pega homem casado. Inclusive, ela foi demitida do seu último emprego por conduta imprópria com outro funcionário. Pois é, ela não se comporta como uma professora idealizada, né? Pra piorar, a Justine não segue muito bem as regras da escola. Uma vez, ela deu carona para uma aluna. Isso não é nada apropriado. Mas como ela mesma disse, a aluna tinha sido esquecida pelos pais. Ela não podia simplesmente deixar uma criancinha menor de idade, sozinha na rua desacompanhada. Outra vez, ela abraçou um estudante. Isso não é nada apropriado. Mas, como ela mesma disse, o estudante estava chorando, ele estava em sofrimento. Ela ia simplesmente ficar olhando só e não dar um conforto pra ele? A gente vai percebendo aos poucos que a Justine tem falha sim, mas ela se importa com esses alunos. Ela arrisca a própria carreira e mais tarde até a própria vida para ajudar eles. Mas isso não importa. São suas imperfeições que os pais desses alunos veem. E ela tem a mistura de características perfeitas para se tornar o bode expiratório. Sem pistas sobre o que aconteceu com as crianças, os pais entram em um surto coletivo de desespero e começam a acusar a professora, que não tem nada de santinha e deve ser a culpada pelo sumiço. Só pode ser ela. I love those kids. Por mais que ela faça um discurso toda emocionada numa reunião da escola, implorando pela compreensão dos pais, afirmando que ela também ama essas crianças e também tá abalada pelo caso, nada disso importa. Não é o suficiente. Um dos pais se levanta de sua cadeira e começa a xingar ela, exigindo explicações e acusando ela de ter alguma coisa a ver com a tragédia. Aí a reunião acaba mais cedo, porque os pais começam a se juntar pra partir pra cima dela, e a professora precisa sair correndo embora. Só que antes de voltar pra casa, ela faz uma parada em um mercadinho de bebidas e compra 2 garrafas de vodka. Nisso, no caminho pro mercadinho, ela cruza com um drogado pedindo dinheiro e também percebe no estacionamento uma caminhonete suspeita que parecia meio estar de olho nela. Essas 2 informações do drogado e da caminhonete são importantes, porque vão ter a ver com os pontos de vista que a gente vai ver mais pra frente. Pra vocês verem que coisa lá do futuro tá amarradinho com o começo da história. Depois, ela vai pra casa, tranca todas as portas e torce pra ninguém importunar ela, sabe? Tentar fazer justiça com as próprias mãos. Afinal, ela mora sozinha e se alguém resolver aparecer, não tem ninguém lá pra ajudar ela. E a gente sabe que o povo da escola tá maluquinho pra fazer um linchamento. Então, sozinha em casa e com um copo de vodka na mão, ela escuta algo. Alguém bate na sua porta. A professora se assusta, vai até a porta e olha pelo olho mágico. Mas não tinha ninguém lá. A Justine, então, confusa, se afasta da porta, tenta ignorar o que acabou de acontecer e toma mais um gole de vodka. Puta da vida, ela sai correndo em direção a uma gaveta. Abre essa gaveta, pega um spray de pimenta e corre pra porta. Abre a porta e sai pra rua. Com o spray de pimenta na mão, ela procura o maldito que tá batendo na porta dela, porque ela vai se vingar. Vão parar de encher o saco dela porque ela tá com o spray de pimenta na mão, entendeu? Uma arma muito perigosa. Só que aí, de repente, ela se vê sozinha numa rua vazia, escura, silenciosa. Ela olha para os lados e não vê ninguém ali. Olha para o seu carro e vê que ele tá pichado com a palavra bruxa. No dia seguinte, ela tem que ir para a escola
da aula com o carro pichado de bruxa, porque ela não consegue tirar, não consegue lavar. Quando ela chega lá, o diretor da escola chama ela para uma reunião e diz que ele não tem outra alternativa além de a deixar suspensa. Ele tentou defender ela para os pais, mas para a segurança de todos, para a segurança dela e para a segurança das crianças, a melhor coisa agora é ela ficar sem trabalhar, ela ficar em casa, pelo menos por um tempo. A Justine fica desolada. Com tudo que tá acontecendo, ela só queria trabalhar, ocupar a mente. Mas agora, ela não podia nem fazer aquilo que ela mais amava, ensinar crianças. Ela tá sendo injustamente acusada de algo que ela não fez e sendo mal vista por todo mundo da cidade. Aqui a gente vê ela chorando no carro e dá muita dó. O que resta pra nossa amiga? Se afundar ainda mais no álcool, né? Se ela já tinha problema com a bebida antes, agora a bebida era o seu único consolo. Mas ela também tinha outra coisa pra fazer, descobrir o mistério. E como que ela pode dar o primeiro passo nessa investigação? Falar com o único estudante que não desapareceu da sua turma, o Alex. O único problema é que ela estava meio que proibida pelo diretor de entrar em contato com a criança, né? Mas não se preocupem, tá? Ela vai dar um jeito nisso. Agora, antes de mais nada, ela precisa se divertir também. A vida não é só tristeza. E quando tudo tá uma merda, você precisa encontrar uma forma de conseguir algum tipo de prazer. Pra isso, ela convida o seu ex-namorado, o Paul, pra tomar umas com ela no bar. O problema é que esse ex é casado hoje em dia. E ele não bebe mais. Só topou se encontrar com ela porque ele tá preocupado. Ele é policial e, sabe, se preocupa com o bem-estar dos outros. Só que ele aparece nesse encontro com um machucado no dedo. Mas não se preocupem com essa informação agora. Depois a gente volta nela. Papinho vem, papinho vai. Quando ele vê, ele tá acordando no dia seguinte na cama da Justine. De ressaca. Ele bebeu e traiu a esposa. A culpa é da Justine. Tudo que todo mundo pensa dela é verdade. Essa mulher é imoral. Ela seduziu ele a cometer esses dois erros. Bom, depois de destruir um casamento, o que a Justine resolve fazer? Tentar falar com o Alex, é claro. Ele deve ter resposta pra alguma coisa. Então, como uma boa stalker, ela segue o menino da escola até a sua casa. Aqui eu fiquei nervosa, porque eu falei, gente, as pessoas já odeiam ela. Se pegarem ela stalkeando uma criança, não vai dar bom. Mas enfim, ela tem que fazer alguma coisa. Ela vê o Alex entrar dentro dessa casa, só que quando a porta se abre, tá muito escuro lá dentro. E não é possível ver nenhum dos pais, ninguém recebendo a criança. É como se o Alex entrasse na escuridão. A Justine então sai do seu carro, vai até a casa do Alex, bate na porta, toca a campainha, fica lá uns 5 minutos chamando por alguém, mas ninguém atende. Depois, ela tenta espiar lá dentro pelas janelas, mas as janelas estão todas cobertas de jornais. Como se quem mora lá não quisesse que ninguém conseguisse olhar lá dentro. Inicialmente, o espectador nem acha isso tão estranho. Afinal, o diretor falou que o Alex e a família dele estavam sendo importunados não só pela polícia, mas pela mídia também, porque o caso ficou conhecido. Então, sempre repórteres e jornalistas queriam conversar com o Alex e com a família. Então, a família pode ter colocado jornais na janela pra ninguém encher o saco. Plausível, né? Curiosa, a Justine invade o quintal deles, percebe que uma das janelas não tá inteiramente tapada e tem um buraquinho entre os jornais e coloca a cara lá pra espiar lá dentro. O que ela vê é uma casa escura, suja, que parece estar abandonada e de repente ela toma um susto. O que ela viu? O que ela viu? Duas figuras paradas, sentadas no sofá, olhando pro nada, olhando pra ela, não sabemos. São duas pessoas paradas como zumbis congeladas ali. Seriam os pais do Alex? Imóveis assim? O que é aquilo? Eles estão mortos? Por que eles estão parados assim? Assustada, a Justine pica a mula e liga pro diretor. Fala o que ela viu e diz pra ele, chama os pais do Alex pra uma conversa porque tem algo muito estranho acontecendo, vai na casa, tenta descobrir, faz alguma coisa. O diretor
não quer muito dar moral pra ela, porque, né, assim, deixa os pais do Alex em paz, minha filha. Mas como a Justine insiste muito e o diretor é bonzinho, ele fala, tá bom, vou tentar falar com os pais do Alex, vou tentar garantir que o menino tá num lugar seguro, né, porque a forma como ela tá descrevendo a casa, uma criança não pode morar na sujeira assim. Então ele fala, tá bom, vou entrar em contato com os pais do Alex e marcar uma reunião, depois eu te conto como foi. Mentira, ele não fala depois eu te conto como foi, porque a Justine tá meio que expulsa da escola, né. Ele até, tipo, considera o que ela falou e marca uma reunião com os pais. Em seguida, o que a Justine vai fazer? Vai pro mercadinho comprar mais bebida. E lá, ela é atacada pela esposa do Paul, que fica gritando, você pegou meu marido, você fez meu marido beber, e você é uma vagabunda, ele só traiu porque você seduziu ele, enfim. Por sorte da Justine, conseguem separar a briga e a mulher do Paul não mata ela. De noite, a Justine sonha com a escola. Uma escola toda escura, nenhuma luz tá ligada. E quando ela entra dentro da sua sala de aula, as cadeiras estão todas vazias, menos a do Alex, que olha pra ela todo possuído, todo maquiado. É assustadora. Então, ela acorda assustada com aquele sonho, e escuta algo na sua casa. Tem alguém ali com ela, só que ela mora sozinha. E de onde veio o barulho? Do armário que tá na frente dela? Ou do corredor? Tá tudo escuro? Ela não consegue ver direito, mas ela tem certeza que escutou algo. Ela olha novamente, não vê nada e resolve ignorar e se deitar. Quem é essa mulher? A Justine não sabe, a gente também não. E não é agora que a gente vai descobrir. Pra Justine, tudo aquilo foi apenas um sonho. No dia seguinte, ela decide seguir o Alex mais uma vez, tenta conversar com ele, mas o menino grita com ela. Hey, hang on, please. I just want to make sure that everything's all right. Don't follow me! Suplica, me deixa em paz, me deixa em paz. E a professora realmente deixa ele em paz no sentido de que não tenta falar mais com ele, mas continua seguindo o moleque. Aí o moleque volta pra casa estranha dele, entra lá dentro e a professora, que seguiu ele, né, para o seu carro lá na frente e fica só observando a casa. Ela tá até com um fast food, porque ela vai passar o dia inteiro lá, quem sabe a noite inteira, e fica lá esperando alguma coisa estranha acontecer, ver os pais do Alex saírem pra fora. Eles têm que pegar carta de correspondência, cortar a grama do jardim, alguém vai ter que sair pra fora alguma hora. E aí, anoitece e ela passa a madrugada inteira esperando algo estranho acontecer. Só que aí, quando algo estranho realmente acontece, ela tava dormindo. Aqui, a gente vê uma câmera nesse ângulo aqui. A Justine dormindo dentro do carro, lá no fundo, durante a noite. Durante o silêncio da noite, vemos a casa estranha. A porta da casa se abre lentamente e dentro da casa tá tudo preto. Não dá pra ver nada. Ficamos vendo essa porta que dá pra uma escuridão por um tempo. Até que uma mulher toda bagunçada, o cabelo todo embaraçado, segurando uma tesoura na mão e vindo na direção do carro da Justine como se ela tivesse uma missão, como se ela tivesse um alvo. E ela ainda anda toda esquisita, como se ela fosse uma pessoa possuída, uma criatura que não sabe se comportar como humano. Então essa mulher estranha se aproxima do carro. Nós que estamos dentro do carro com a Justine, vemos que a Justine continua dormindo e a mulher tá do outro lado do vidro da janela, olhando pra ela. Então, essa mulher estranha sai de cena. A gente continua ali, dentro do carro com a Justine. De repente, escutamos um som. Alguém abriu a porta de trás e entrou dentro do carro. Vemos uma tesoura entrando em cena, chegando bem perto do rosto sonolento da Justine e, em vez de cortar o seu rosto, corta um pedaço do seu cabelo. Aqui, cortamos para outro ponto de vista. O do Archer, pai de uma das crianças desaparecidas. Vocês repararam que até agora a gente não tinha visto as consequências do desaparecimento dessas crianças para as famílias? Não vimos sentimentos de luto, por exemplo. Quer dizer, a professora tá passando por um luto, de certa forma, mas não por causa de nenhuma criança específica. O pior pra ela nesse momento é que ela tá sendo acusada injustamente e pode perder a carreira. A escola ficou fechada por um tempo por causa das investigações, mas foi reaberta. As aulas continuaram,
O Alex continuou estudando, as crianças que não desapareceram também continuaram estudando. A vida seguiu em frente, o mundo continuou girando. A professora casou com um casamento, outras coisas aconteceram desde o sumiço. Porque é assim que as tragédias acontecem. Você perde a pessoa que você ama, a sua vida vira de cabeça para baixo. Mas o mundo não muda, porque o seu mundinho inteiro mudou. Como que as pessoas conseguem seguir em frente como se nada tivesse acontecido? É isso que o Archer sente. Ele precisa ir pro trabalho por obrigação. Ele é dono de uma construtora, mas a sua cabeça não tá lá. Ele tá preso no desaparecimento do filho, dormindo toda a noite na cama do filho, no quarto do filho. Todo dia reassistindo milhares de vezes a mesma gravação. A imagem de segurança do momento em que o seu filho saiu correndo da casa às 2h17. Ele ignora a esposa, faz cagada no trabalho, fica cada vez mais agressivo, mais irritado com a situação, mais irritado com o fato de que ele não tem respostas. O Archer tá tão distraído que ele nem percebe que pediu tinta vermelha para a construção que ele tá trabalhando, sendo que os clientes pediram tinta verde. Então ele coloca essas tintas vermelhas no porta-malas da sua caminhonete e vai para a delegacia ver se a polícia tem respostas. Mas eles não têm. O Archer fica inconformado e insiste que é preciso prender a professora. Certeza que ela sabe mais do que aparenta, ela tá escondendo alguma coisa. Mas a polícia jura que já investigou a professora. Não existem motivos para desconfiar dela. Aí o Archer começa a listar todas as imperfeições da Justine. Até fala, você sabia que ela foi demitida do seu último emprego? Tem algo suspeito nela e alguém tem que fazer alguma coisa. Então, ele vai numa reunião da escola. E depois de ouvir o discurso da professora sobre as crianças desaparecidas, levanta da sua cadeira e começa a ameaçar ela, pedir por justiça. Aqui a gente tá vendo a mesma coisa que vimos algumas cenas atrás, só que agora do ponto de vista de um dos pais. Em seguida, ele segue a professora até o mercadinho de bebida e ele é a pessoa que estava dentro daquela caminhonete suspeita, parada no estacionamento, sabe? Depois, vemos ele seguindo a professora de novo até a casa dela e a câmera para bem no porta-malas nas tintas vermelhas. A gente não vê, mas o que fica entendido aqui que foi o Archer que bateu na casa dela, que foi lá assustar ela e que pintou no seu carro bruxa. Depois ele volta pra casa e reassiste pela milionésima vez a câmera de segurança mostrando seu filho fugindo de casa. Nisso, ele tem um sonho bem esquisito. Ele sonha que ele tá naquela noite em que o filho fugiu. Ele tá no quarto do filho. Olha o relógio, são 2h17. Procura pelo filho, mas não encontra. Quando ele vai para a porta da frente da casa dele, então ele sai na rua. Em seguida, ele tenta seguir o caminho que ele viu na câmera de segurança que o filho fez. Nisso, ele passa por uma floresta e pum! Cai na frente da casa estranha, que a gente sabe que é a casa do Alex, mas ele não sabe. Antes de entrar na casa, ele vê em cima dessa residência uma imagem de uma arma e o número 217. Em seguida, ele entra na casa. Ali ele entra em um quarto qualquer e encontra o seu filho dormindo na cama. Ele pergunta pro filho onde que ele tá, mas o menino não responde. Ele tá paralisado. E aí aqui a gente vê esse homem durão, sério, ríspido, de repente quebrando todas as suas barreiras e chorando, suplicando pelo perdão do filho, falando: eu devia ter te falado isso antes. Eu sempre penso sobre isso, mas eu nunca consegui te falar. O tempo todo quando a gente tava junto, eu queria te falar, mas eu não conseguia. Filho, eu te amo. Eu queria ter te falado isso, eu te amo. Seu filho tá paralisado. É como se ele nem visse o pai dele ali. E aí, isso aqui acontece. I really do want to say it all the time because I feel it all the time. I love you so much. Assustado, o Archer acorda de manhã no quarto do filho e fica muito mexido com o que ele acabou de sonhar. Ele não sabe disso, mas a gente, como espectador, sabemos que o Archer sonhou com uma mulher que é muito parecida com a mulher que a Justine sonhou também, né? Uma velha ruiva maquiada como se ela fosse um palhaço. E esse sonho fez o Archer ter uma ideia. Então ele vai na casa de outros pais, que também tem câmera de segurança de quando seus filhos desapareceram, e pede para ver essas filmagens. Comparando as filmagens, o Archer percebe que ambas as crianças saíram correndo na mesma posição.
uma informação importante para se guardar. Ele também percebe que elas saíram correndo reto, como se elas estivessem seguindo um alvo, como se elas tivessem um lugar específico para ir. Então ele pega um mapa e traça o caminho que uma criança fez, como se ela estivesse indo reto, e traça depois o outro caminho que a outra criança fez, como se ela também estivesse indo reto da casa. E nisso ele forma um X. Nesse X ele circula e fica, atento a essa região que foi circulada, que provavelmente foi onde as crianças se cruzaram para chegar no destino delas. E o que há nessa região? Quando ele tá indo para esse lugar, ele passa na frente de um posto e vê a professora abastecendo o carro, que é o posto do ladinho do mercado de bebida, que a professora tá sempre indo lá, Então ele vê ela abastecendo o carro e em vez de ir pra região que ele tava indo, ele fala, eu vou tirar satisfação com essa professora, porque ela tem mais informação do que ela tá passando pros policiais, eu sei que ela tá escondendo alguma coisa, e vai lá tirar satisfação com ela. Nesse encontro dos dois, a Justine repete de novo, eu não sei, eu também tô querendo investigar, eu posso te ajudar, eu também tô tentando descobrir o que aconteceu das crianças, eu juro que eu não sei. Aí, o Archer e ela percebem que alguém lá no fundo, lá do outro lado da rua, tá correndo em direção a eles. Alguém todo ensanguentado, correndo na mesma posição que as crianças naquela madrugada. Quem é? E o que ele quer? É o diretor fofinho da escola, só que agora não tá fofinho. Ele tá completamente enlouquecido e agressivo. E esse maluco parte pra cima da Justine. Apesar de odiar a professora, o Archer não é um monstro, Ele comete erros, certo? Mas ele não é um monstro. Quando ele vê o diretor em cima da Justine tentando matar ela, ele pula pra cima do diretor e puxa ele. Tipo, não vamos bater numa mulher, pelo amor de Deus, Mas o diretor tá maluco, ele tá completamente possuído, com a cara ensanguentada e o rosto todo deformado, com os olhos meio que saltando pra fora. Ele tinha um alvo e ele não ia deixar ninguém o impedir. Nesse meio tempo, enquanto o Archer tá tentando segurar o diretor, a Justine sai correndo pro mercadinho de bebida, onde ela já foi atacada pela esposa do Paul e agora tá sendo atacada pelo diretor. É meio que até cômico. Agora, nós vamos ver a perspectiva do Paul, o policial. Sim, segura sua ansiedade, já voltamos para a cena do mercadinho. Vemos um policial extremamente insatisfeito com a sua vida, levando ela de maneira bem amena, bem blasé. A sua esposa tá viajando, mas liga pra ele pra eles conversarem. Nessa conversa, a gente entende que ele é um alcoólatra em recuperação, que ele tá sóbrio há algum tempo e provavelmente isso contribui pro fato dele tá não vendo muita graça nas coisas e vivendo a sua vida sem grandes emoções. Também descobrimos que ele e a esposa estão tentando ter um bebê, mas não estão tendo muito sucesso. Isso pode contribuir para a frustração que ele sente. Ou às vezes ele nem queria ter um bebê com ela para começo de conversa, não dá para saber. Ele parece estar bem de saco cheio dessa esposa. Então, em uma das suas rondas, ele vê um cara fazendo algo muito suspeito. Como policial, ele não pode deixar ninguém fazer nada suspeito. Então ele tenta prender esse cara. Mas esse cara sai correndo e começa uma perseguição. Quando o Paul finalmente prende o cara, derruba ele no chão, mas tenta fazer a prisão de maneira respeitosa, perguntando se o cara tá bem. A queda, foi muito brusca, você tá bem, cara? Eu tive que te prender, mas você tá bem? Trata esse indivíduo com calma, sem emoções muito fortes, mas antes de colocar ele dentro do carro de polícia, precisa revistar esse indivíduo, pra ver se ele não tá com alguma coisa aí que ele não podia tá. Então Paul pergunta: senhor, tem alguma coisa nos seus bolsos? Porque eu não quero me furar. Então já avisa agora se tem alguma coisa nos seus bolsos. Eu não quero me furar. E o suspeito: não, imagina, não tem nada no meu bolso não, fica tranquilo. E aí, isso aqui acontece. Pois é, o homem blasé, que parecia ter bastante controle sobre as suas emoções, não tem controle nenhum. Quando ele se toca do que ele acabou de fazer, que um policial não pode simplesmente agredir uma pessoa assim do nada, se a sua vida não tá em risco, e que a câmera que tem no carro dele pegou tudo e que, por causa de um momento de explosão, ele pode perder toda a sua carreira e ainda ser acusado de crime, ele se desespera. E quem é esse suspeito? Aquele drogado que a gente viu interagir com a Justine lá no começo do filme. Aí, aos poucos, esse drogado vai voltando à realidade, porque ele tinha acabado de desmaiar com o soco do Paul, e o policial pega ele assim e fala: eu vou te soltar,
você vaza daqui, eu vou te soltar mesmo que você tá com drogas, tá? Mas você não conta pra ninguém o que acabou de acontecer. Vamos fingir que não aconteceu. Eu faço a boa, você faz a boa, fechou? E o drogado, tá bom, e sai correndo. Depois, vemos esse mesmo Paul indo pra delegacia contar pro chefe dele o que acabou de acontecer. E o chefe é sogro do Paul, pai da sua esposa. E por isso, já que eles têm essa conexão de família, o chefe fala, vamos abafar o caso. Ele diz que as câmeras de segurança vão ser deletadas daqui a um mês. E se o cidadão que apanhou não aparecer na delegacia, não havia motivo para alguém olhar essas filmagens. Em seguida, vemos esse mesmo Paul, depois de um dia super estressante de trabalho, sabendo que a carreira dele tá em risco, que ele pode ter contraído HIV, indo se encontrar com o seu antigo caso, a Justine. E agora a gente entende porque ele tava com aquele curativo no dedo. O resto, você sabe o que acontece. Abalado com tudo o que aconteceu, o Paul aceita beber, quebra sua sobriedade, bebe além da conta e acaba traindo a sua esposa. Em busca de alívio para um dia tenso, ele cai em tentação. Ele trai aquela esposa que ele estava tentando ter um filho. E vocês já pararam para pensar que o chefe dele é o chefe de polícia? E aí, se ele traiu a filha do chefe de polícia e a carreira dele tá nas mãos do chefe de polícia, isso daí pode dar uma merda bem grande. Mas ele não conseguiu resistir ao charme da professora, que assim como ele, também é imperfeita, que assim como ele, também é alcoólatra, que assim como ele, também tá com a sua carreira em risco e sabe como é tá na merda, sabe como é se sentir uma pessoa escrota, suja. Naquele momento, ele viu consolo nela. Tá certo? Não. Mas eu tô só explicando qual que foi a situação. Só que aí, quando Paul volta pra casa naquela manhã, quem tá ali esperando por ele? A sua esposa, que voltou antes da viagem. E ele não consegue mentir pra ela. Provavelmente é aqui que a esposa fica puta da vida e vai atrás da Justine pra bater nela, né? Mas a gente não vê isso acontecer porque agora a gente tá no ponto de vista do Paul. A gente simplesmente assimila os fatos porque faz sentido. O Paul vai pro trabalho, vida que segue, né? E percebe que o chefe dele tá o encarando com raiva. Ai, meu Deus, o Paul tá fudido. A carreira do Paul tá em risco. Seu casamento tá em risco. Antes ele tava sóbrio e agora ele bebeu. Tá tudo dando errado pra esse policial. E ele se torna uma bomba relógio prestes a explodir com o primeiro otário que aparecer na sua frente. Então, quem que ele vê tentando entrar na delegacia? O drogado. O cara que ele falou pra ficar bem longe dali. O cara que pode colocar tudo em risco. Esse desgraçado vai ver só. O Paul sai correndo atrás dele. Agora, vamos ver a perspectiva do drogado. E aqui as coisas ficam mais sinistras. Vemos o James morando no meio de uma floresta, em uma barraca, desesperado porque essas drogas tinham acabado. Aí ele tenta arranjar dinheiro de todos os jeitos, liga pra parente, rouba brinquedo de criança e tenta vender, mas nada dá certo. Aqui ele tenta pedir dinheiro lá no mercadinho e cruza com a professora. Então ele encontra uma casa aparentemente abandonada, a casa do Alex, e decide invadi-la. Quem sabe lá dentro ele encontra algo útil pra vender. E pela aparência da casa, ela, tá um pouquinho abandonada, os donos devem ter ido viajar, não deve ter ninguém lá dentro. Ele consegue entrar pela janela do segundo andar que tá aberta, escalando aí uma árvore, sei lá. Mas naquele segundo andar ele não encontra nada de útil e desce pro térreo. E a situação da casa tá pavorosa. Tá tudo sujo, bagunçado, escuro, lata de sopa espalhado por todos os cantos. A cozinha tá uma nojeira, tudo fedido. Mas vida que segue, ele precisa roubar alguma coisa. Então, quando ele vai pra sala roubar um videogame, dá de cara com duas pessoas sentadas no sofá encarando ele. Um homem e uma mulher, descabelados e sujos, completamente congelados. Não olham pra ele necessariamente, mas pro nada, como se fossem carcaças vazias de ser humanos. O James até tenta interagir com eles, mas não obtém respostas. Então, ele segue procurando alguma coisa pra roubar. Ele ignora o estado da casa, ignora aquelas pessoas estranhas, porque ele tem um objetivo: conseguir droga. Explorando aquele lugar escuro, o James encontra um porão. Desce devagar as escadas, com medo do que ele pode encontrar lá, mas vale a pena o risco porque ele precisa das drogas. Ele é um viciado. A mente dele é obsessiva. Escondidas no porão, ele encontra diversas crianças sujas, desgrenhadas,
todas congeladas, paradas, olhando pro nada, assim como os adultos que ele acabou de ver. Assustado com aquela bizarrice, o James foge. Ele sai correndo da casa e consegue fugir. A gente fica aliviado. Pô, o cara descobriu as crianças e conseguiu fugir. Ele vai contar essa história, né? Ele vai direto pra polícia, ele vai contar pra polícia o que ele acabou de ver. Não. Não. Ele vai pra uma loja de penhor tentar vender tudo que ele roubou. Afinal, o que ele se importa é com as drogas. Mas talvez ele não saiba das crianças desaparecidas, né? Às vezes ele achou que aquelas crianças, né, são parte de uma família muito grande, sei lá. Ou às vezes por causa da abstinência ele alucinou. Não sei, a gente tenta, né, dar uma explicação válida para o que ele fez. Mas não. Na loja de penhor tem um cartaz pendurado com todas as crianças desaparecidas. Ele olha para esse cartaz, se toca do que ele viu naquela casa e ignora. Até que ele percebe outra coisa nesse cartaz. Ali tá escrito: recompensa por quem souber qualquer informação sobre essas crianças. Aí sim, ele se interessa. Ele precisa de dinheiro. Só que como ele não tá muito bem da cabeça, quando ele liga pra polícia pra contar o que ele descobriu, a polícia não leva a sério, né? Ele tá falando que nem um drogado, falando nada com nada, e desligam na cara dele. Pra conseguir esse dinheiro, o que ele tem que fazer? Tem que ir até a delegacia. No caminho pra delegacia, quem que ele encontra? O Paul. E aí o Paul sai correndo atrás dele e ele sai fugindo, né? Porque o policial falou: vou te matar se eu te ver. Olha pra ele todo raivoso. Não vai ter como explicar. O James vai ter que sair correndo. E a gente fica angustiado. Finalmente descobriram onde estão as crianças. E será que o James vai conseguir falar ou o Paul vai matar ele antes disso? Então o James se mete na floresta pra se esconder, mas vê algo muito estranho. A ruiva assustadora aparece novamente. Primeiro ela apareceu para Justine, depois para o Archer e agora para o James. As 3 pessoas que tiveram contato com aquela casa sinistra. O James, completamente mexido com aquela visão, fica assustado e sai correndo para dentro da barraca dele, que ficava lá na floresta, fecha o zíper da barraca e tenta se convencer de que ele viu coisa por causa das drogas, não era real. Mas então ele escuta um barulho, olha para frente e o zíper da sua barraca começa a abrir. E o que ele tem ali para se defender? As suas seringas. Então ele pega todas as seringas de droga na mão e fica preparado. Gente, o tanto que eu ri nessa cena não tá escrito. Todo mundo no cinema riu, né? Esse filme mistura muito bem terror com comédia. Tem hora que você acha que vai se assustar e aí você ri. Aí tem hora que você acha que vai rir e se assusta, assim. Mexe muito com a expectativa do espectador. O Paul, obviamente ainda mais enfurecido, aponta uma arma na cara do James. É isso. Adeus, crianças. Ele vai matar o drogado. A resposta do mistério vai morrer junto com ele. Então James grita: não me mata, eu sei onde estão as crianças, eu sei onde estão as crianças, eu te levo lá. E aí o Paul olha, fica desconfiado, mas resolve dar uma chance. Talvez porque ele se importa com as crianças, talvez também porque encontrar as crianças pode ser a salvação pra sua carreira, né? O cara bateu num drogado, mas encontrou as crianças. O que vocês acham que vai pesar mais? O James então leva o Paul até aquela casa sinistra, mas antes deles entrarem, o Paul pergunta: viu, você tem alguma doença? Você tem HIV? Tipo, ele me furou na cara. Aí o James: não, eu acho que eu não tenho nenhuma doença, não. Aí o Paul fica: mano, ai, eu tô ferrado, eu peguei HIV, certeza. É muito engraçado. Chegando lá na casa sinistra, então, o policial deixa o James preso no carro de polícia, na viatura, e vai bater na porta da casa. Quando ele bate na porta da casa, alguém deixa ele entrar e o Paul entra na escuridão daquela casa. Mas a gente tá vendo o ponto de vista do James, né? Então a gente continua lá na viatura com o James. Um dia inteiro se passa. Chega a noite e o James ainda tá lá esperando o Paul voltar. Aí, o James olha pra casa
e vê que a porta abriu, que o Paul saiu da casa. E ele fala, nossa, finalmente, hein, finalmente. Mas o Paul tá estranho. Ele começa a andar em direção à viatura de maneira meio robótica, meio frenética, abre a porta da viatura e arranca o James de lá e fica puxando ele pelos pés, arrastando ele pra dentro da casa. E o James, que tá algemado, não consegue fugir, é arrastado e a única coisa que ele pode fazer é gritar pedindo por ajuda. Mas não adianta. E ele se vê dentro da casa. Hora de ver o ponto de vista do diretor. Não vou falar que é o ponto de vista mais triste, porque o próximo é o pior de todos. Mas esse aqui dá muita dó. Vemos ele num supermercado com seu marido, fazendo compras, vivendo uma rotina normal. Um casal feliz. Só que aí ele recebe uma ligação da Justine, que vem encher o saco dele falando dessa tal casa estranha que pelo jeito o Alex mora, mas tá abandonada e suja e que ele tem que fazer alguma coisa. Ele não quer, mas ele é o diretor da escola. Se tem alguém falando que um dos alunos está numa situação precária, ele tem que investigar pelo menos um pouquinho. Ele liga para os pais do Alex e marca uma reunião. No dia seguinte, ele tá lá na sala dele, na escola, e recebe essa visita dos pais do Alex. Quer dizer, ele acha que vão ser os pais do Alex, mas não são. Quem entra na sua sala é uma mulher muito peculiar. Aquela mulher que apareceu nas visões da Justine, do Archer e do James. Ela claramente é careca, mas usa uma peruca ruiva horrorosa, que parece que vai cair a qualquer momento da sua cabeça, e que tem uma franja quase inexistente de tão curtinha. Mas isso não é o estranho, porque ela podia estar doente e querendo disfarçar a careca com uma peruca. Normal. Eu acho a peruca feia, mas é um gosto pessoal. Não é a parte mais esquisita sobre ela. O problema é que nada ali parece se encaixar. Se fosse só a peruca, tudo bem, mas é o conjunto da coisa. A maquiagem que ela usa parece que foi feita de maneira descontrolada, como se ela não soubesse se maquiar. Como se ela tivesse pedido a ajuda de uma criança, ou como se ela nem fosse daqui e não soubesse como os humanos se maquiam. A gente não vai ter resposta pra isso, tá? Mas aqui é uma coisa curiosa de se pensar. Ela parece uma palhaça, o batom todo borrado, a sombra colorida e exagerada. Tudo é estranho nela, o seu rosto pálido, a sua forma constrangedora de conversar e a voz que é fina demais, como se ela estivesse forçando uma simpatia. Ela parece personagem e não um ser humano. Ela conta que os pais do Alex não estão nada bem. Eles estão doentes, então eles mandaram ela no lugar, porque ela está encarregada por enquanto de cuidar do Alex. O Marcos então informa, não é assim que funciona. Você tem que ser pai da criança para falar comigo ou um guardião legal. Se você não é, eu tenho que falar com os pais. E se os pais não entrarem em contato comigo, eu vou chamar a assistência social. Isso deixa a Gladys bem nervosa. Ela olha para umas fitas que o Marcos tem. Eu não entendi exatamente o que são essas fitas, mas são alguma coisa de diretor de escola, sabe? Tipo, alguma coisa de reconhecimento, uma premiação. Mas o que importa é que essas fitas são pertences do Marcos. Segura essa informação. A tia Gladys, então, da sua maneira esquisita, se despede do diretor e cortamos para outra cena. Aí a gente vê o diretor em casa, fora do expediente, com roupas casuais e com o seu marido assistindo TV. Eles dividem uma comida que o marido fez para ele, é bem fofinho. Mas aí, alguém toca a campainha. Quem será? Eles não estão esperando por ninguém. É a Gladys, o que ela tá fazendo aqui? De maneira bem desajeitada, quase perdendo fôlego, a mulher cria uma história mirabolante do porquê ela precisava falar com o diretor de todo jeito, mas aí ela perdeu o ônibus, então ela veio a pé, então ela tá cansada, ela precisa de um copo d'água, por favor, me deixa entrar e me deixa tomar um copo d'água. Mas o diretor sabe que aquilo é impróprio. Não, você não pode vir na casa do diretor. E fala pra ela vazar. Mas o marido dele, que não é diretor, que não tem responsabilidade com a escola, vê aquela senhora com toda essa história de desespero e fala, mulher, entra dentro de casa, vamos arranjar um copo d'água pra ela, coitada, é uma senhora em desespero, vulnerável. E aí, a Gladys entra dentro da casa deles. Na cozinha, a Gladys pede pelo tal copo d'água, mas não é pra servir em um copo, sirva numa tigela. O casal estranha e ela, justifica, gente, eu sou excêntrica, tá? Só coloca a tigela aí e é aí que eu vou tomar água. Eu sou excêntrica, gente, traz a tigela. E eles, pra não incomodar, por educação, não questionam muito e entregam uma tigela com água pra ela. Então aquela senhora esquisita explica que ela tava ali pra tirar a história toda dos pais do Alex a limpo. Mas antes ela precisava saber, Marcos,
diretor da escola, você por acaso chamou as autoridades? Não chamou as autoridades, né? E o Marcos fala, não, mas se eu não falar com os pais do Alex, eu vou chamar. Ela fala, não vai ser preciso. Com isso, a Gladys tira um graveto da sua enorme bolsa e passa em volta dele pedaços das fitas do diretor, que ela provavelmente roubou quando ela foi na sala dele. Depois, ela corta a própria mão com o graveto, o que assusta o casal. Diz, meu Deus, o que você tá fazendo? Mas ela insiste que foi sem querer e, por favor, alguém arranja um pano pra mim. Por educação, eles arranjam um pano pra ela. Eles acham estranho, ficam meio, o que tá acontecendo? Mas pra não incomodar, para não... Tipo, como que você expulsa uma... Eu entendo, você tinha que expulsar ela de casa. É aquele ditado lá, né? Pra você combater um maluco, você tem que ser o dobro de maluco. Não sei se é assim a expressão. Mas enfim, é muito difícil. Normalmente, pra não constranger, pra não escalar a situação, a gente tenta ser educada ao máximo que dá. Então, o marido do Marcos, preocupado, entrega um pano pra ela. Quando ele entrega o pano, ela chega perto dele e corta um pedaço do cabelo do marido do Marcos. Nisso, o diretor fala, chega, vou ligar pra polícia. Quando ele pega o telefone para ligar pra polícia, a véia pega um sino e faz telelim. E aí, o Marcos derruba o telefone e congela. Como se aquela mistura do seu sangue junto com o graveto e junto com o pertence do diretor fosse um ritual para o controlar. Em seguida, ela pega o cabelo que ela cortou do marido, passa no graveto e, para completar o ritual, quebra o graveto. E aqui o Marcos bate com o próprio rosto no marido e mata o seu amado de tanto espancar. É bem triste. Mas o ataque do Marcos não vai acabar por aqui. A Gladys lava o graveto na tigela com água, por isso que ela precisava da tigela, pega outro cabelo, o da Justine, que ela tinha conseguido, sabe, umas cenas anteriores, passa em volta da parte do graveto que não tá quebrada, porque foi quebrada em dois, né? Aí sobrou uma parte. Ela passa esse cabelo na outra parte e quebra de novo. Nisso, o Marcos, com a cara toda ensanguentada e deformada, como a gente tinha visto antes, sai correndo pelas ruas atrás da professora. E como ele sabe onde ela tá? Gente, é bruxaria, né? Ele tem um alvo e ele segue esse alvo sem parar. Nada vai impedir ele. E aí a gente vê ele correndo pelas ruas. E é bem engraçada essa cena porque a gente vê a reação das pessoas vendo um cara todo ensanguentado correndo pelas ruas com, né, essa pose aqui com os braços pra baixo. É muito engraçado. Yo, what the fuck, man? Oh my God. E aqui voltamos para a cena que a gente parou bastante tempo atrás, do Marcos atacando a Justine no posto de gasolina. O Archer até tenta deter ele, mas não consegue. A Justine corre para se esconder no mercado, mas o Marcos continua correndo atrás dela. A professora só consegue escapar porque ela sai do mercado, corre pro carro e foge dali. E o Marcos para de perseguir ela porque ele tá a pé e ela de carro? Não. Ele sai correndo mesmo a pé atrás dela. O Archer vê a situação toda pra tentar impedir, entra no carro também e vai atrás do Marcos, que tá correndo pelas ruas. Come on, you piece of shit. E aqui a gente vê uma cena muito grotesca, é gore puro, do corpo do diretor espalhado pela rua, membro jogado pra todos os cantos, é nojento. E a mulher que atropelou sem querer o Marcos sai do carro, vê o que ela fez e começa a gritar de desespero, dá muita dó. Aí o ponto de vista do Marcos acabou, né? Tipo... acabou. Então o que a gente vai ver agora é a Justine e o Archer. Ambos vão pro hospital pra checar se eles estão bem, e o Archer tava meio machucado por causa do ataque. Nisso que eles se encontram no hospital, eles conversam, a Justine agradece o Archer por tentar salvar ela. O Archer fala, ó, agora eu confio em você, realmente, você não sabe de nada. E eu percebi uma coisa bem esquisita. O Marcos estava correndo da mesma forma como as crianças desaparecidas correram. Então tem alguma associação aí. Aí o Archer pega o mapa que ele fez, mostra pra Justine e fala, ó, as crianças estavam correndo nessa direção, deu essa área aqui. A Justine fala, eu conheço essa área, é onde a casa sinistra do Alex tá. A casa sinistra do Alex, é ali, a gente tem que ir lá. E aí os dois decidem que eles vão na casa sinistra. Finalmente, nossos protagonistas descobriram onde as crianças estão. Mas antes... vamos voltar para o início de tudo, o ponto de vista mais triste da história.
Aqui a gente vê o pequeno Alex na sua rotina comum na escola, antes de toda a tragédia, antes dos desaparecimentos. Ele é um garoto muito inteligente, muito tímido, e isso faz ele um alvo fácil pra bullying. Especialmente pra esse moleque folgado aqui que tava sempre implicando com ele. Mas, pelo menos, os pais do Alex amam ele. E todo dia, no fim da tarde, o seu pai, que é um cara muito simpático, vem buscar o menino na escola e durante o caminho pra casa, eles ficam papeando. E qual que foi o papo da vez? O pai do Alex falando que a tia Gladys vai vir visitar eles. Então Alex fala, quem que é tia Gladys? E o pai nem sabe explicar. Lá na casa do Alex, a gente vê um cenário bem diferente do que a gente conheceu até aqui. A casa tá iluminada, sem jornais tampando as janelas, tudo tá limpo e arrumado. A mãe recebe o pai e o menino com um sorriso no rosto. Eles são uma família feliz. Durante as conversas dos pais do Alex, que são o Sr. Lily e a Sra. Lily, a gente entende que a mãe da Sra. Lily, que já morreu, tinha uma irmã, ou seja, tia da Sra. Lily. Mas a mãe do Alex nunca conheceu essa tia dela. Aí essa tia um dia ligou pra ela, falou que tava muito doente, não tinha onde ficar por questão financeira, não sei o que, precisava de alguém pra cuidar dela. E aí a Sra. Lily fala, pô, mano, é a irmã da minha mãe. Tenho certeza que a minha mãe iria querer que eu ajudasse ela. Como que eu não dou uma casa pra família? Só que tem uma questão. A Sra. Lily nunca conheceu direito a sua tia. Então, qualquer pessoa poderia se passar por ela. Ou às vezes é a tia dela mesmo, mas era uma tia bem maluca e por isso estava distante da família. Não sabemos. Só sabemos que ninguém ali conhece essa tal da tia Gladys. A história foi convincente o suficiente para eles abrirem a sua casa para ela. E é isso que acontece naquela noite. A tia Gladys aparece, segurando um bonsai, uma mini árvore do mal. Provavelmente é dessa árvore que ela arranca os gravetos para controlar as pessoas, né? Na manhã seguinte, o Alex acorda e, de curioso, vai no quarto onde a tia Gladys está ficando. O que ele encontra lá? Uma mulher pálida e doente, careca, deitada na cama. Ele se assusta e sai correndo, fecha a porta e sai correndo. Aqui poderia até ser uma criança assustada, vendo uma senhora doente, com câncer talvez, e por não entender a situação ficou com medo, mas a gente sabe que esse não é o caso. Então o Alex vai pra escola, só que na hora do pai te buscar, ninguém aparece. Ele fica esquecido lá. Só que isso é muito estranho, porque seu pai sempre ia buscar ele. O Alex, depois de passar a tarde inteira esperando pelo pai, se vê obrigado a voltar a pé pra casa sozinho. Quando ele chega lá, a atmosfera é outra. As janelas estão fechadas, a casa tá escura e estranho. E ele encontra os seus pais parados, completamente congelados, sentados na mesa de jantar. Ele tenta interagir com os pais, eles não falam muita coisa. Eles só respondem de maneira robótica. Oi, como foi seu dia? E o Alex, obviamente, se toca que tem alguma coisa estranha. Os olhos da sua mãe e os olhos do seu pai estão vermelhos. E eles não estão falando de maneira normal. Ele pergunta o que está acontecendo, mas ninguém responde. Então a tia Gladys aparece. E pela primeira vez vemos ela sem maquiagem. Aqui ela tá ficando confortável dentro da nova casa. Não precisa se mascarar tanto. Ela se apresenta pro menino, faz aquela sua típica voz fininha, inventa toda uma história de eu te conheci quando você era bebezinho, como você cresceu, não sei o quê. E o menino nem dá bola. Olha pro pai e fica, pai, o que tá acontecendo? Papai, por favor. Papai, o que tá acontecendo? Segurando o choro. Ele é um menino inteligente, ele se tocou que tem alguma coisa errada ali. Por mais que ele seja uma criancinha bem pequena, ele é esperto. A tia Gladys até tenta acalmar ele, mas o Alex não tá caindo naquele papinho furado. Pega um copo d'água e pá! Joga na cara do pai, mas o pai nem reage. Aqui a Gladys percebe que o menino não é idiota, então a vozinha fina cessa e ela briga com ele com a sua voz normal, grossa. Ela manda o menino ir pro quarto de castigo e bola uma forma de fazer ele cooperar. Durante a noite, ela chama o menino pra ele descer pra mesa de jantar de novo e seus pais ainda estão ali, parados. Aí ela olha pra ele e fala, olha menino malcriado, eu que mando nessa casa agora e eu que mando nos seus pais. Ou seja, é o que manda em você. E aí ela faz um comando de bruxaria e os pais pegam um garfo que tem na mesa e começam a se espetar, começam a se mutilar. O menino fica desesperado, começa a pedir pros pais pararem. Mãe, para com isso, pai, para com isso, meu Deus, parem, parem, parem. E aí a tia Gladys fala, parem, parem. Faz lá um comando e eles param. Nisso a gente vê os pais cheios de furo no rosto, sangrando. O menino
segurando o choro, muito mal. A tia Gladys olha pra ele e fala: tá vendo? Eu controlo seus pais. Então agora eu controlo você. E você não vai contar pra ninguém que eu tô aqui. Não vai contar pra ninguém na escola, não vai contar pra professora, não vai contar pra nenhum amigo. Você entendeu? E o menino: entendi. Porque ela tá ameaçando ele. Se ele contar pra alguém, ela mata os pais. Obviamente o menino aceita as condições. Ele vai fazer de tudo pra proteger as pessoas que ele mais ama. E as pessoas que mais amam ele. Nas próximas cenas, a gente vê o Alex indo e voltando pra escola normalmente, mas agora a pé, sem a carona do pai. Ele faz suas lições de casa em silêncio, não conversa com ninguém, vive sua rotina sem demonstrar nenhuma emoção. Parece apático. É um menino contido pelo medo, um menino traumatizado, que não tem ninguém pra falar sobre o que tá acontecendo com ele. Ele também fica responsável por alimentar os pais. Afinal, a tia Gladys não vai fazer isso, né? Então ela manda o moleque pegar uma sopa enlatada, abrir ela e alimentar os pais. No começo ele não consegue nem abrir a lata direito, ele não sabe fazer essas coisas. Mas uma hora ele pega o jeito, passa todos os dias a abrir as sopas enlatadas e alimentar seus pais, fazendo uma sujeirada, né? Porque os pais babam tudo, o menino não sabe limpar eles, ele nem joga as latas fora, então começa a acumular lata de sopa pela casa, fica uma nojeira. Além disso, a tia também não quer que ninguém olhe lá dentro pra espiar o que tá acontecendo, então eles colocam um jornal em todas as janelas e é assim que a casa vira aquele muquifo. A partir daqui, a tia Gladys tá confortável demais naquela casa, completamente confortável. Ela não precisa se mascarar, ela não precisa do seu disfarce. Não usa mais maquiagem, tá sempre de roupão e sem peruca. Nem a voz fina ela precisa usar mais, ela usa sua voz normal. Afinal, ela não tem que conquistar o Alex com simpatia forçada. E o menino tá completamente preso naquela situação. É bem triste de ver. Então, certa noite, vemos a tia Gladys deitada no chão, cuspindo sangue. Ela tá bem mal. Se não tava óbvio pela aparência dela que ela tá doente, agora está. O Alex pergunta se tem algo que ele pode fazer e ela diz que sim. Ela conta que ela tá doente, que achou que os pais do Alex seriam o suficiente pra curar ela, mas eles não foram. Talvez várias crianças possam ser a solução, a cura para a doença dela. Então, ela pede pro Alex pegar um pertence de cada um dos alunos da sua turma na escola e que isso ia ajudar ela a se curar. E o Alex pergunta: se você ficar bem, se você não estiver mais doente, você volta para sua casa? Você deixa os meus pais em paz? Você vai embora? E ela fala que sim. O Alex, que é uma criança e que tá desesperado para ter os seus pais de volta, aceita. Ele nem entende as ramificações do plano dela. Aí no dia seguinte ele vai pra escola, pega um pertence de cada um dos alunos, ele pega uma etiqueta que tinha um nome, cada aluno assim, tinha uma etiqueta numa caixinha onde eles devem colocar os materiais da escola. O Alex pega essas etiquetas e guarda. Ele aproveita pra fazer isso no intervalo, que não vai ter ninguém lá na sala de aula. Nisso a Justina aparece, pergunta se o Alex tá bem, que ela percebeu que ele tava meio estranho nos últimos dias, nas últimas semanas, que ele tava meio quieto, e, né, pergunta pra ele: meu, o que tá acontecendo? Eu posso te ajudar com alguma coisa? E ele fala que não, que ele tem medo, né? Mas aqui a gente vê que a professora realmente era muito cuidadosa, ela realmente se importava com seus alunos, ela percebia os seus alunos. Enfim, lá na casa do Alex, durante a noite, a tia Gladys pega todas essas etiquetas e faz um ritual para as 17 crianças. Quando dá 2h17, ela completa o ritual. E aí a gente vê o porquê que as crianças desapareceram naquela madrugada. É essa madrugada que a gente tá vendo. Tá aí a resposta pro sumiço onde tudo começou. Não fica muito explicado em detalhes, mas a gente entende que essa bruxa estava doente e aí ela roubou essas crianças para usar a energia vital delas para se curar. Afinal, 2 adultos velhos não estava dando certo. Talvez 17 crianças, 17 carnes fresquinhas fossem a solução. E aqui a gente vê as 17 crianças fugindo das suas casas e entrando na casa do Alex, na casa sinistra. E o Alex vê tudo aquilo sem entender nada. Ele fica: meu Deus, o que foi que eu fiz? Ele não tinha entendido que isso ia acontecer. E aí essas 17 crianças ficam no porão, congeladas, paralisadas, enfeitiçadas. No dia seguinte, o Alex vai pra escola, ele é o único que aparece da sua turma e finge não saber o que aconteceu com seus colegas. E quando ele é interrogado, os pais precisam estar presentes, certo?
Mas quem que a gente vê no interrogatório? A tia Gladys e o Sr. Lilly, o pai do Alex. Aí a tia Gladys explica que, ó, o pai do Alex teve um derrame, ele nem consegue falar. Então é ela que vai representar o Alex agora. E a polícia investiga pra ver se a história dela é real? Pelo jeito, não. O Alex passa os próximos dias cuidando de todos os zumbis da casa, sempre indo e voltando a pé da escola e passando no supermercado no caminho, levando sacolas enormes cheias de sopas enlatadas. Porque agora ele estava encarregado de alimentar não só os pais, mas as 17 crianças também. E assim, todo mundo fica super sujo e desarrumado. Porque afinal, né, ele é só uma criança. Nesse meio tempo, a polícia decide investigar a casa do Alex pra ver se não tem nada suspeito com ele, né? Porque ele foi o único que não desapareceu. Aí a bruxa e o menino limpam a casa, dão um tapa na casa e ela faz um ritual pra fazer as crianças saírem da casa e se esconderem na floresta. Os policiais chegam, avaliam uma casa limpa, normal, vazia, não encontram nada de errado lá e vão embora, livrando a tia Gladys de qualquer suspeita. Então, ela chama as crianças de volta, esconde elas no porão, coloca jornal em todas as janelas de novo, a casa vira um lixão mais uma vez e é assim que o lugar fica imundo, sinistro e escuro como a gente tinha visto. Mistério solucionado. Voltamos pro presente, porque agora a gente viu todos os pontos de vista, né? As peças todas se encaixaram e agora a gente vai ver a resolução dessa história. Então a gente vê a Justine e o Archer na frente da casa sinistra, se preparando pra entrar. Só que antes que eles possam fazer alguma coisa, o Paul, o policial que tá possuído, lembra? Sai pra fora da casa, olha pra eles e faz assim. A Justine, que reconhece ele, fala: ai, é o Paul, o policial, vamos entrar na casa. E o Archer e a Justine entram na casa. Só que quando eles entram lá, eles são atacados tanto pelo Paul quanto pelo James. E por que eles são atacados? A bruxa colocou uma linha de sal na casa, que se você atravessa essa linha de sal, os zumbis que ela conectou com essa linha de sal te atacam. Entendeu? É tipo uma magia aí que ela fez. Obviamente, a Justine não entende nada. O Paul tá tentando matar ela, mas eles são amantes. O que tá acontecendo? No meio dessa luta toda, a Gladys tá escondida por aí, né? E o Alex sabe que ele não deve atravessar a linha de sal, porque a bruxa tinha avisado ele. E ele tá lá no segundo andar. Os pais dele estão paralisados num canto, na frente de uma linha de sal. O Alex, que tá desesperado, tenta ir de encontro com os pais, passa pela linha de sal, e aí o que acontece? Os pais começam a atacar o menino. Mas o menino consegue fugir e se tranca dentro de um quarto. Só que onde que o menino tinha se escondido? No quarto da tia Gladys. Então, quando ele corre pro banheiro, ele aproveita, pega um pedaço do galho daquela árvore do mal, pega um pertence da tia Gladys e se esconde no banheiro. Aí os pais ficam lá batendo na porta, quebrando a porta, tentando entrar como se fosse uma cena do Iluminado. O menino é esperto, é observador, por isso que ele pegou um pedaço de galho e um pertence da tia Gladys. Ele sabe como o feitiço funciona. Lá no andar de baixo, a Justine, sendo enforcada pelo Paul, bem relutante, decide que ela vai ter que matar ele pra sobreviver. Então ela pega uma arma que tava ali perto, aponta pra cabeça do Paul e atira. Depois ela vai atrás do Archer, que tá sendo atacado pelo drogado, pelo James, e atira no James também. Agora que os dois estavam a salvo, né, não estavam mais sendo atacados, o Archer vai pro porão atrás do filho dele. Quando ele começa a procurar pelas crianças, quem que ele encontra? A tia Gladys. Matthew! Oh. Então a tia Gladys consegue fazer um feitiço com o Archer, começa a controlar ele e faz ele atacar a Justine. E aí, eles estão todos na cozinha, o Archer atacando a Justine, tentando sufocar ela até a morte, e a tia Gladys olhando para aquela cena, achando graça. O plano dela deu certo. Será que deu? Porque o menino inteligente tá lá em cima completando um feitiço. Ele pega o graveto, enrola as coisas da Gladys em volta do graveto, corta a própria mão e faz o ritual. Quando ele quebra o graveto, o feitiço virou contra a feiticeira. Chama! E aí aqui, uma das cenas mais engraçadas que eu já vi na vida. Quem diria que um filme assustador chegaria no final com uma cena cômica? Mas é hilário. A gente acompanha a tia Gladys fugindo pelas ruas, invadindo casa, correndo desengonçada que nem uma velha tosca, enquanto todas as crianças gritam e perseguem ela a todo vapor.
Quem conhece aquele filme Curtindo a Vida Doidado, sabe que essa provavelmente é uma homenagem a uma das cenas mais cômicas e famosas de personagens saindo correndo por aí, quando Ferris precisa desesperadamente voltar pra casa dele. É hilário de acompanhar essa velha desgraçada, desengolçada, correndo assustada por aí, invadindo casas e as famílias dessas casas ficando, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí 17 crianças, bum, 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 invadindo a casa também. É muito engraçado. E as famílias assim, mano... Que isso, um filme? Por fim, as 17 crianças pulam pra cima da Gladys e a matam arrancando pra fora todos os seus membros, deslocando seu maxilar da cabeça no golpe final. E quando a bruxa morre, os feitiços morrem com ela. Então, o Archer para de atacar a Justine e os pais do Alex param de atacar o Alex. Livre da magia, o Alex sai correndo atrás do filho dele. Aí ele percebe a destruição na casa, começa a seguir as pistas, vê destruição na rua, vê destruição na casa de um vizinho e começa a seguir a trilha de destruição atrás do filho dele. E aí aqui tem uma cena muito engraçada, porque a gente corta pra dentro de uma das casas invadidas, completamente destruída. E aí a mulher que mora lá começa a gritar pro marido dela: João, liga pra polícia! Invadiram a nossa casa! Uma velha maluca invadiu a nossa casa, depois um monte de criança! O que tá acontecendo? João, liga pra polícia! E aí o Archer aparece, passa pela casa porque ele tá seguindo, né, a trilha de caos. A mulher começa a gritar: Ah, João, agora tem um homem aqui também! É muito engraçado. Mas enfim, o Archer finalmente chega onde estão todas as crianças lá reunidas, com a poça de sangue que virou a tia Gladys. As crianças não estão mais sob feitiço, mas elas ficaram muito tempo, né? Meio que tão debilitadas ali, elas estão paralisadas, elas não conseguiram voltar tão rápido que nem o Archer. Afinal, o Archer só ficou sob feitiço por alguns minutos. Essas crianças estão há mais de um mês. Isso mexeu com a cabeça delas. Então elas estão todas ali, paralisadas em um círculo. O Archer, então, finalmente encontra o seu filho e o pega no colo. E quem é o filho dele? O moleque que fazia bullying com o Alex. E isso faz muito sentido, né? Como a gente viu durante o filme, o Archer se arrepende muito de não ter cuidado melhor do filho dele, de não ter dado atenção, de não ter dado carinho e amor. E, consequentemente, isso fez do filho dele um bullying que queria atenção de todas as formas. Não tinha do pai, ia conseguir de outra forma. E o Alex tinha muito mais coisa, né, que o menino que fazia o bullying. Afinal, os pais do Alex amavam o Alex. O pai dele todo dia buscava ele na escola. O menino que fazia bullying não tinha isso. Olha que bem amarradinho esse roteiro, hein? Sensacional. Lá na casa sinistra, vemos a professora correndo pro segundo andar pra garantir que o Alex tá vivo, porque, né, ela foi lá pra ver o aluno também, garantir que ele não foi atacado e morto. E a gente tá preocupado que ele foi morto pelos próprios pais, afinal esse filme é maluco, tudo é possível, mas graças a Deus os pais do Alex não conseguiram completar o serviço e o Alex estava bem. E vemos ele ali abraçado com os pais dele, mas os seus pais nem tanto. E a gente vê o Alex abraçando duas carcaças sem alma. Eles ficaram muito tempo sob o feitiço, né? Não tem jeito. Aí chegamos finalmente ao fim do filme. Voltamos a escutar aquela voz de criancinha que a gente ouviu no começo narrando. Ela narrou a introdução e agora ela vai narrar a conclusão da história. A voz da menina explica que os pais do Alex não voltaram a ser como eles eram antes e que agora eles estão numa casa de repouso, quase vegetativos. Já o menino foi adotado por outra família, que parece ser uma família legal. Já as outras crianças que desapareceram se reúnem com seus pais. Mas elas também ficaram extremamente debilitadas. E agora, 2 anos depois, algumas delas voltaram a falar. O espectador não sabe qual vai ser o futuro dessas crianças, se um dia elas vão voltar ao normal. Mas a gente pode presumir que não, e que elas vão ficar bem sequeladas. Que grande parte pode até nem voltar a falar. É bem triste. E assim, acaba o filme. O mistério é resolvido, o mal é derrotado e as crianças são libertadas. Mas o que voltou para os braços dessas famílias não foram exatamente os mesmos filhos que tinham sido levados naquela madrugada às 2h17. No final das contas, Weapons, A Hora do Mal, sei lá como você quer chamar, não é apenas sobre bruxaria, mistérios sobrenaturais ou mortes grotescas. É sobre como uma comunidade inteira pode ser dilacerada por um trauma coletivo. Sobre como algumas feridas nunca cicatrizam por completo. As crianças voltaram,
mas não voltaram tanto assim, né? E essa é a parte mais assustadora. É uma história sobre como nossos problemas internos são ainda mais intensificados se somos colocados em uma situação difícil. O pai rígido se torna ainda mais agressivo com os desaparecimentos. A professora alcoólatra se afunda ainda mais na bebida. O policial que parece não ter controle da própria vida se descontrola ainda mais. Um machucado nunca vem sozinho. Ele é capaz de criar vários outros machucados ao seu redor. Agora, vamos pensar um pouco sobre os significados do filme. Qual foi a dessa pose das pessoas possuídas? Bom, com certeza é a forma que uma pessoa enfeitiçada fica, para mostrar que ela se tornou uma arma, um objeto controlado. No roteiro, o criador do filme, Zach Cregger, descreve a pose da seguinte forma: todas as crianças correm pelos quintais numa pose curiosa. Corpo ereto, braços esticados em um V ao contrário, como alguém segurando sacolas pesadas. Elas correm como aquela garota vietnamesa pelada, coberta de napalm naquela famosa foto. A foto é essa aqui, obviamente o corpo da criança tá censurado. E o Zach Cregger não explica porquê dessa associação. Mas a gente consegue entender que é uma pose de desespero. Uma pose que uma criança faz em um cenário de guerra. Outra coisa a considerar é essa frase aqui: como alguém segurando sacolas pesadas. Me lembrou muito a cena em que o Alex estava levando pra casa sacolas com sopas. As sacolas são pesadas e por isso ele faz a mesma pose do feitiço. Porque ele pode não estar literalmente enfeitiçado, mas ainda assim tá sob o comando da bruxa. Ele tá sendo obrigado a seguir as suas ordens. Ele também tá sendo usado como uma arma pra ela. E esse é o tema do filme: usar os outros como armas, manipular os outros para os controlar. Em inglês, o termo weapon significa arma, e o verbo weaponize significa usar o outro como arma, mas mais no sentido de manipulação. Por exemplo, se eu weaponize os seus traumas, eu uso os seus traumas contra você. Por isso o título é a manipulação das dores uns dos outros. Não só pelo feitiço, mas em outras situações também, como uma tragédia usa sua dor pré-existente para te fazer afundar ainda mais no sofrimento. Ou uma velha safada que se finge vulnerável para entrar na casa dos outros. Por causa da educação, o casal, o diretor e seu marido, deixaram ela entrar, deixando ela controlar a situação para eles não confrontarem ela, entendeu? E isso fala sobre a manipulação da educação. Você pode manipular os bons modos de alguém para conseguir aquilo que você quer. E é isso que os abusadores fazem. Eles usam a sua educação contra você para te manipular. Lobo na pele de cordeiro. Ela claramente é estranha. A gente vê as red flags logo de cara. Dá pra sentir que tem algo errado com ela. Vemos as dicas na sua maquiagem mal feita e a forçação de barra com aquela vozinha. Detective, come in! Mas ela fala de forma gentil, insiste que é apenas uma velha coitada e tenta pegar sua empatia de todas as formas, até você cair. Então, os outros baixam a guarda e deixam ela entrar em casa. É tipo ver alguém tóxico, pegar os sinais, sentir que tem algo errado, mas ignorar tudo, porque a pessoa consegue te convencer na forma como ela fala de que ela é boa e inocente. Algumas pessoas na internet nem acham que ela é humana, mas uma outra criatura que tenta se passar de humana, fazendo um trabalho bem mal feito. Quando questionado sobre essa teoria, o criador diz que nem ele tem a resposta. Você interpreta como quiser. O que a gente sabe é que a senhora Lily, a mãe do Alex, tinha uma tia que ela não conhecia e que a tia Gladys aproveitou da situação para entrar na casa da família. Ou seja, podia ser uma criatura fingindo ser a tia dela. Afinal, ela nem sabia como era sua tia direito. Mas também podia ser a tia que, porque se misturou com o ocultismo, se afastou da família e por isso que a senhora Lily não a conhecia direito. Eu interpretei que ela realmente é uma criatura anciã, muito antiga, não é tia de ninguém porcaria nenhuma, e que se mantinha imortal, né, usando da energia vital de outras pessoas. Então ela provavelmente é muito mais antiga que todos nós aqui.
Eu não vou falar sobre todos os símbolos que a gente vê no filme, porque esse vídeo já tá muito longo, mas eu quero falar de um específico, o triângulo invertido, que a gente vê no sininho da tia Gladys e que a gente vê também no título do filme. O triângulo invertido pode ser associado ao satanismo, mas como a gente não tem nada muito sobre religião nesse filme, eu vou deixar de canto essa ideia. Já na bruxaria, o triângulo invertido representa o feminino. Os 3 pontos representam a tríplice deusa, donzela, mãe e anciã. As cerdas da vassoura da bruxa formam um triângulo. Invertido, o triângulo representa a região púbica feminina. Simboliza a reprodução, a criação. E para completar, o triângulo é um símbolo de força. Sua ponta estreita de ataque é protegida pela base larga. A Gladys representa tudo isso. Ela se torna mãe daquelas crianças que a obedecem sem questionar. E ela é uma enorme criadora. Ela cria todo o caos que a gente vê. Quem cria mais confusão ali é a tia Gladys. E além de tudo, ela é extremamente forte, né? Se não fosse pela astúcia do Alex, ela teria sido imbatível. Eu vou falar de mais um outro símbolo aqui também, que gerou muitas discussões na internet, que foi aquela arma com o número 217 que o Archer viu no seu sonho em cima da casa. Tem gente que acha que são vestígios do dia, né, do Alex, porque 217 é o horário que as crianças sumiram, e no quarto do filho do Archer tinha um pôster de uma arma, então as pessoas acham que pode ser vestígio do dia. Eu, quando vi na hora, entendi que o Archer tinha recebido, não sei de quem, se ele teve uma conexão divina, de alguma forma, ele conseguiu sinais de onde o filho dele estava. Então, ele viu a casa onde o seu filho estava e ele viu a arma, porque o seu filho estava sendo usado como uma arma. E ele viu os números porque foi o horário que o filho dele sumiu. E aquela árvore do mal lá que a tia carrega, é difícil de entender exatamente o que é aquilo, mas se parece um espinho negro. Em inglês chama Blackthorn. Acredita-se que antigamente as bruxas usavam esse espinho negro para fazer os seus feitiços e até usavam os gravetos, né, para fazer as suas varinhas. Ou seja, a Gladys tem uma conexão anciã com algo muito antigo, né, com essa arvorezinha dela. Deve ser muito antigo mesmo. Bom, e qual que é a temática do filme? Tem várias. Luto é um dos temas mais presentes ali. O próprio criador disse que ele escreveu essa história para lidar com o luto que ele sentia com a perda de um amigo. Agora, o que talvez não tenha ficado tão à mostra assim é a conversa sobre vício. O Zack Krieger era alcoólatra e quando ele perdeu esse grande amigo, estava 10 anos sóbrio. Ele podia ter encontrado consolo no álcool, mas decidiu continuar lutando contra o seu vício. Fica mais óbvio com a história da Justine e do Paul, que são viciados em álcool, ou mesmo com o James, que é o estereótipo do viciado, né, que faz tudo para arranjar droga, mas a gente também vê as consequências do vício em outras pessoas. Por exemplo, a esposa do Paul. Mas um exemplo melhor seria o próprio Alex. The final chapter of this movie is very autobiographical. It's examining the dynamic of children with parents who are alcoholics, which is my childhood. Não, os pais do Alex não eram viciados, o Alex não era viciado, mas a história dele é uma metáfora para uma criança que tem pais viciados. Os pais do Alex não conseguem cuidar nem deles mesmos nem do filho. E o menino se vê obrigado a se virar. Pega muita responsabilidade para si. Vive na sujeira, na solidão, no sofrimento. E com medo de pedir ajuda para não prejudicar ainda mais os pais. Caramba, eu acho que esse é um dos vídeos mais longos que eu já fiz. Deu muito trabalho. Então, vou pedir a ajuda de vocês aí pra dar like, comentar, aquela história toda. Obrigada. Bom, percebemos então que Weapons é menos sobre bruxaria e crianças possuídas, e mais sobre como o mal se infiltra silenciosamente em uma comunidade. O desaparecimento das 17 crianças é apenas o pontapé inicial. O verdadeiro terror tá na desconfiança entre os vizinhos, na possibilidade de linchamento sem provas, de acusar uma mulher inocente de bruxaria, na incompetência da polícia, afinal, foi um drogado que descobriu as crianças, não os policiais, na corrosão dos laços familiares e na manipulação de pessoas frágeis. A vitória contra a bruxa Gladys não traz alívio. Tudo bem, a morte dela dá um pouquinho de satisfação na gente, mas a ferida que ela deixou pra trás ainda tá aberta. As crianças voltaram, mas não voltaram completamente, né? Os pais se reencontraram corpos vazios, mas era a alma dos filhos que eles amavam, e isso não existe mais. Esse terror não é apenas sobre sustos ou gore, mas as consequências de um evento horrível, porque quando o mal chega, ele não se vai quando o monstro morre, ele fica no silêncio, nas sequelas, nas memórias que não podem ser esquecidas.